Espírito Santo tem liberdade de agir através da minha boca, dos nossos corações, nessa mesa, Senhor, onde o Senhor se faz presente. Senhor, você ressaltou de novo esse versículo no meu coração, que o Senhor possa realmente falar ao meu coração, para a minha vida, para edificar, para a vida da Marli, que está presente, onde dois ou mais estão presentes, o Senhor se faz presente. Nós consideramos a sua presença, mas depois todas que vão ouvir, Pai, que o Senhor possa tocar, trazer consciência, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós por um tempo como este. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, Amém. já tem um tempo que esse versículo está no meu coração, e toda vez que eu vou trazer aqui de manhã, eu uso muito esse devocional, muito no dia a dia mesmo, né? Eu até falo, até um dia que eu estava fazendo devocional aqui de manhã, eu chego, já sento aqui na mesa, já fico. Esse espacinho que eu faço devocional é justamente onde eu me alimento, é a mesa mesmo, né? Não Uhum. necessariamente onde eu atendo, mas onde é a mesa. Uhum. E eu falo assim que essa mesa é uma grande oportunidade de a gente fazer um check-in, olhar para dentro. E nada melhor que a gente fazer um check-in com a gente mesmo. Ó. O check-in, né? Às vezes a gente entra no hotel, como eu trouxe um exemplo, a gente faz um check-in, olhar para dentro, não um check-out. E muitas vezes eu começo a perceber até por mim, diante de algumas situações, que a gente fica fazendo check-out, olhando para fora, o que está acontecendo fora, fora, fora. E o convite dessa mesa do devocional é olhar para dentro mesmo, comigo. O que que é comigo? Porque com outros, às vezes, a gente não tem controle. É. E toda vez que eu sento aqui com essa proposta de olhar para mim, às vezes o Espírito Santo me traz um outro versículo e eu destrincho. Mas hoje eu estava com esse versículo já há um tempo, diante de uma situação muito pessoal minha que aconteceu esse final de, já vem acontecendo, né? Mas que aconteceu esse final de semana. E hoje, sentada aqui, eu falei, deixa eu olhar para mim de novo, né? E aí ressaltou esse versículo, espero que ele fale ao seu coração também, depois todas que vão ouvir. A gente vai lá fazer, eu sempre gosto de fazer uma analogia, né, minha amiga? Você me conhece, o Velho Testamento, que eu acho que ele é muito, muito rico, eu vejo muita riqueza, mas nós estamos no Novo, na graça, né? Então, trazer ali sempre uma analogia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Bom dia, Michele. Tudo bem, minha amiga? Eu vou começar aqui lendo, então, Juízes 14. Juízes é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, que eu acho que tem muitas pérolas aqui que nos dá sabedoria. Mas, como eu Uhum. falei, oi, Mi, bom dia, minha amiga. Então, a gente vai ler o Bom dia, 14, bom dia, e depois a gente vai lá para Mateus 28, tá? Fazer uma pequena analogia. Então, Juízes 14 fala da história do casamento de Sansão. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, Juízes 14, mas antes de entrar em Juízes 14, no 13, fala do nascimento de Sansão. Então, era uma briga entre os israelitas e os filisteus já, tá? Só para fazer um resumão aqui no versículo 13. E o versículo uhum. 13 e 24 termina falando assim que a mulher deu à luz ao menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor abençoou. Então, só para a gente entender que ele era um nazareno, Nazareu, que a gente gosta de falar. Nazareu é aquele que é consagrado ao Nazireu, Senhor. Hã? Nazireu, Nazireu. Nazireu. Nazireu, isso. Obrigado, minha amiga. Nazireu, 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 isso. Esse Nazireu é consagrado ao Senhor. Ele não pode tocar em cadáver, ele não pode matar. Então tem todo. Eu até busquei aqui, ó. Nazireu, Nazireu. Saiu, engasgado, mas saiu, Marli. Refere-se a uma pessoa que fez um voto especial em consagração a Deus. Então, esse Sansão, ele era. É importante a gente saber, né? Nem todo mundo é, né? Apesar que hoje nós somos filhas de Deus, abençoadas, né? Mas existem algumas pessoas que são nazireu, e um deles era Sansão. Esse voto envolve a abstinência de vinho, não cortar o cabelo. Lembra, Sansão é conhecido por não ter que cortar o cabelo, a força dele estava no cabelo, e a proibição de tocar em cadáveres. Os nazireus eram reconhecidos por sua separação e santidade. Exemplos notáveis incluindo Sansão e João Batista. Então, eu só quis aqui fazer esse adendo para a gente entender a responsabilidade também do nosso chamado, tá? Então, voltando aqui, agora a gente vai entrar no 14, que é onde é a mensagem. Sansão, que é esse homem nazireu, desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Ele era israelita, tá? Ele viu, então, um povo ali, um povo inimigos, digamos assim. E muito tempo os israelitas ficaram sufocados
filisteus. Depois isso é voltando para trás. Mas o que eu quero, só estou fazendo um adendo, aonde eu quero chegar com esse versículo 14. Então, só para a gente entender. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia, lembra aquele israelita? Viu uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para mim como esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Porque os filisteus eram um pessoal que não tinha aliança com Deus, tá? Então, e ele gostou da mulher, ó. Sansão, porém, disse a seu pai: consiga-me para mim, ela é que me agrada. Ela é que me agrada. Gente, todo tempo a gente, hoje no Novo Testamento, que a gente tem Jesus, que ele morreu e deixou o Espírito Santo dele dentro de nós, e nós que acreditamos essa mesa, oi Raquel, bom dia, que acreditamos no Espírito Santo em Jesus, quando em Mateus, acho que é Mateus, eu não lembro qual versículo, que Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, ele desceu as águas e veio uma voz que Deus falou assim: esse é meu filho amado, que tanto me agrado. Dentro da nossa comunidade fêmeas, o tempo todo eu trago, principalmente esse mês de setembro, nós falamos sobre conexão e eu trouxe a cruz. E o que que é a cruz, gente? É fazer a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai todo o tempo. Então, nós hoje estamos aqui para agradar o Pai, né? Então, voltando aqui, aqui, Sansão, apesar de ser um nazireu, ele se agradou daquela mulher, ele queria fazer a vontade dele. E aqui que chama muito a nossa atenção. Qual que é o versículo? Nós estamos no 14. 14, 14. Não, agora a gente está no 14, 3. Lá no Tá. comecinho. Juízes 14, 3. Sansão, porém, disse a seu pai: consiga-me para mim, ó, ao desejo dela. Ela é que me agrada. Não que a gente não tenha, tanto que Salmos 37, 4 fala: deleite no Senhor, ele realiza o desejo do nosso coração. Só que deleitar no Senhor não é só agradar, já trouxe na nossa comunidade fêmea, é estar pertinho de Deus. E quando a gente está pertinho de alguém, a gente sabe alinhar os nossos os gostos, né? Então, eu quero chamar a atenção aqui que Sansão, apesar de ser o nazireu, ele está consagrado, ele sabia que tinha algumas responsabilidades, mas ele também era filho único. E aqui ele é um mimado, digamos assim, depois conhecendo toda a história de Sansão. Mas ele conversando com o pai que ele queria muito a esposa. E por que que ele falou para o pai? Porque eram os pais que faziam os casamentos na época, né? Porém, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época ele era dominado por Israel. Aqui eu quero trazer que mesmo em meio a situações, o Senhor se faz presente. O Senhor pode, tem coisas que o Senhor tem para nós, tem coisas que o Senhor permite, tá? Então, mas onde eu quero continuar aqui? Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na sua direção. O Espírito do Senhor, lembra que ele é um consagrado, o versículo 4 diz que o Espírito Santo estava ali com ele naquela ocasião. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Como que ele conseguiu matar? Eu imagino que ele é igual o Davi, pequenininho, né? Como que ele conseguiu matar o leão? A força que ele tinha. Ele era nazireu, ele tinha força ali pelo Espírito Santo. A gente sim. Quer falar, Marlene? Quer que você aparece É aqui? a unção do Espírito Santo, poder, né? Poder. Matou. Só apesar dele ser um nazireu, ele não podia tocar em cadáver, né, matar, mas ele aqui estava com o Espírito Santo, ó. Mas não contou nem para o seu pai, nem para sua mãe o que fizera. Então vamos imaginar que eles estavam indo no caminho, de repente ele se desviou ali um pouquinho e matou o leão. Então foi conversar com a mulher que tinha, de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltava para casa com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E aqui que eu quero chegar. Olha, algum tempo depois, quando voltou para casa com ela, com a mulher, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver. Cadáver é algo morto, gente. Então, aqui que eu quero chamar a nossa atenção, que é o Senhor tem falado muito comigo, que eu quero trazer. Esse Juízes é um texto muito complexo. Esse 14, então, tem muitas chaves aqui. Mas o que eu quero trazer, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver. E nele havia um enxame de abelha e mel.
Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Ele não podia tocar em cadáver. Apesar de ele ter matado, pelo Espírito Santo deu força para ele, ele não podia tocar no cadáver. Ele era nazireu. Quando voltou aos seus pais, repartiu com ele o mel e também comeram. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, olha só, ele matou, até aí, um ponto. Segundo ponto, quando ele voltou, ele saiu do caminho e olhou o cadáver. Quando ele olhou o cadáver, ele viu um punhado ali de mel e ele pegou e comeu. Ele não podia, então houve uma desobediência aqui. Ele não podia tocar. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxe 30 rapazes para acompanhar a festa. Festa de casamento naquela época se durava 7 dias. Então ele fez a festa e convidou o povo filisteu, né? Convidou para comemorar a festa. E ali ele fez uma charada, um enigma, né? Olha só, o enigma, ele era todo cheio de vontade. E aí ele falou assim, ele propôs uma charada, um enigma, que está no 12, tá, Marli? E disse-lhe Sansão, se vocês puderam dar-me a resposta cerca durante esses 7 dias de festas, então eu lhe darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Então ele fez uma charada. Quem que podia descobrir de onde veio aquele mel durante esses 7 dias de casamento, de festa? Se não conseguirem dar-me respostas, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponhamos o seu enigma, disse, né, o pessoal. Disse então, do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Ele está perguntando ali daquele mel, da onde saiu a sua comida e da onde saiu a doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão, a Filisteia, né, a do povo deles, convença seu marido a explicar o enigma, a explicar a charada, porque eles não estavam descobrindo. Caso contrário, porei fogo em você e na sua família e no seu pai, e vocês morrerão. Você não convidou para nos roubar. Quer dizer, vocês convidaram para a festa para nos roubar? Pode falar aí a resposta, porque, ó, já começou o espírito de confusão aqui. Então a mulher de Sansão implorou os seus prantos. Você me odeia, falando para ele no meio do casamento. Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, uma charada, mas não me contou a resposta. Aí ele respondeu: nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicar a você? Ela chorou durante o resto da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes de pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram e lhe disse: o que é o mais doce do que o mel? Que é o enigma que ele perguntou. E o que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Quer dizer, ficou provocando a mulher até que ele contou, né? Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu o que tinha explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo e que tinha sido acompanhante dele no casamento. Foi dada, gente, porque o casamento só é consagrado, consumado, na verdade, no 7º dia. Essa hora ele estava lá matando o povo e o casamento foi consumado pelo amigo. Olha só, olha o nível de confusão que aconteceu. Então, o que que eu quero trazer aqui? O Espírito de Deus muitas vezes não está conosco. Ele era possuído pelo Espírito Santo ali, pelo Espírito de Deus. Porém, olha, ele tocou, matou um leão com a força do espírito. Depois ele voltou, saiu do caminho para tocar o cadáver do leão e tirou o mel. Ainda fez ali um sarro com o pessoal. E olha o nível de confusão que ele arrumou. Quantas vezes a gente arruma confusão para a nossa vida? Desnecessária, muitas vezes. E claro, eu estava falando até com meus filhos esses dias, tem coisa que o Senhor tem algo para nós, tem coisa que Ele permite. E a gente, como pai, a Raquel, apesar de teve sobrinho, criou, nós somos mães aqui, tem coisa que a gente permite. Não é que a gente quer para os filhos, a gente permite. E assim o Senhor permitiu aquela situação para poder, inclusive, porque eu acredito que Deus é Deus, né? Ele conseguiu ali matar os homens os filisteus, né? Ele conseguiu ali matar. Mas olha quanta confusão ele arrumou. Mas onde que eu quero chegar aqui? É o ponto crucial que o senhor tem falado comigo. Aonde que ele achou o mel?
num cadáver e voltou para tocar no cadáver. Ele olhou para algo que estava morto. E às vezes eu fico perguntando isso para minha vida. Será que eu não fico olhando para a coisa que está morta na minha vida e mesmo assim achando um melzinho doce? Porque a gente quer um melzinho, a gente quer uma coisa gostosa. Tá morto, o leão tá morto. Eu vejo um mel ali e eu vou tocar, volto para trás, saio do caminho, como disse aqui a palavra, para tocar no que está morto. E aí me leva, que aí a gente vai lá agora para a gente poder abrir aqui para a gente conversar nessa mesa, que essa mesa é uma mesa de troca, é Mateus 28, falando da ressurreição de Cristo, agora já no Novo Testamento, tá? Então, lá no 27, fala da morte de Jesus, da crucificação dele, do sepultamento dele, né? E aí, no 28, que é o que eu vou ler agora, para a gente conversar, que depois ele morreu numa sexta-feira. Gravem bem essa palavra, sexta-feira. Talvez estivesse com tempo igual estava segunda-feira aqui, né? Sexta-feira. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena, isso no domingo, então sexta ele morreu, passou o sábado, o primeiro dia da semana, que é domingo, né? Maria Madalena e outra mulher foram ver o sepulcro. E eis que o sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como os mortos. O anjo disse às mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria, né? As duas mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Isso era no domingo de manhã, ele foi crucificado na sexta. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas foram lá ver o quê? O morto. Aí o anjo do Senhor falou: Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar venham ver o lugar onde ele jazia, onde, né, onde ele foi enterrado. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de você para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa dos sepulcros, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos seus discípulos de Jesus. De repente, eu amo esse de repente, Jesus o encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirigiram para Galiléia, lá eles me verão. O que eu quero trazer aqui? Elas foram lá também ver o morto, no Jesus, né, morto no terceiro dia. E ele estava ressuscitado, vivo ele está. E aqui que eu quero trazer para nós, que muitas vezes a gente está olhando para o que morreu. A gente fica só na sexta. Jesus morreu. Jesus morreu na cruz, Jesus morreu. E toda a nossa vida, de lá no passado, morreu. Jesus já não está mais na sexta. Ele já não, ele já está ele já tá no domingo, ele ressuscitou. Que o nosso olhar esteja no domingo. E aí, fazendo uma reflexão para a minha vida, eu fico muito olhando, mas se eu tivesse feito, eu, Adriana mesmo, né? Eu fico olhando para o morto, do morto. Eu não sei se vocês têm a sensação que tem coisa que morre que parece que vira santo de repente. Igual quem morre, uma confusão morre, parece que vira santo. Tem coisas que passou, depois que passou a raiva, depois que passou tudo, a gente fica lá olhando, tentando achar um mel ainda para ficar tocando. Mas trazendo aqui para o Novo Testamento, Jesus não está mais lá na sexta-feira. Jesus está no domingo, ele ressuscitou. E eu quero trazer para nós aqui que tempo, que passado, como sexta-feira é o passado, o leão que morreu é passado, que muitas vezes a gente vai desviando do caminho para tocar no passado, ele não é uma questão de tempo, é uma questão de lugar. Aonde você está, Michele? Que lugar que você está? Na sexta ou no domingo? Não é uma questão de tempo. Onde que você está, Marli? Onde que muitas vezes a nossa família está? Na sexta? No passado? É isso que eu quero trazer, que o passado e o futuro não é tempo, é lugar. E muitas vezes a gente se instala no lugar e fica ali, no passado. Lá na sexta-feira, Jesus morreu. Ou lá no Leão, que eu tive que desviar o caminho para ver um docinho ali. Tocar em coisas que não tem que tocar mais. E só que tudo Deus coopera. Eu passei por uma situação muito pessoal esses dias, esse mês, né? E a sensação que eu tive
que é assim, a porta que eu abri eu tive que fechar. Só que eu sou uma pessoa, o Senhor conhece meu coração, eu vou imaginar aí que eu sou uma nazireu, né? O Senhor estava comigo, ele transforma muitas vezes maldição em bênção, mas tem as consequências. Teve muita consequência o Sansão ali, aquela confusão, inclusive quem consumou o casamento não foi ele. Olha só, quantas vezes a gente abre, fica lá, desvia o caminho para ficar olhando o cadáver, tocando em mel, e traz confusão para nós, traz consequências. Porém, mesmo assim, o Senhor está conosco, né? Só que, se a gente for destrinchar a história de Sansão, ele casou ali no versículo 14 de Juízes. No 15, ele foi se vingar. No 16, ele estava sendo com uma prostituta, que era Dalila. E a gente já conhece essa história, que depois a gente pode trazer aqui. Chegou uma hora que ele brincou com a graça dele. Chegou uma hora que ele cumpriu o propósito que o Senhor tinha para ele, mas cego, ele morreu. Será que de verdade que o Senhor tinha esse fim para ele? Quantas vezes a gente fica, então o Senhor me trouxe que a graça dele, o espírito dele está sobre mim. Não é o que ele queria, mas ele permitiu, como ele permitiu o Sansão lá destruir os filisteus. Talvez o Senhor usou aquela situação. Às vezes o Senhor usa uma situação que a gente entra para poder trazer, tá com a gente. Mas chegou uma hora que Sansão perdeu a graça. Ele começou a brincar, ó. Ele fazia tudo que agradava a ele, tudo que agradava. Até que ele entrou lá com a Dalila, né? Como eu trouxe aqui no 16 para frente, e ele perdeu a força dele mesmo ali, né? Ele perdeu a bênção dele, digamos assim. Então, o que eu quero trazer, para onde que a gente está olhando? Para o que que a gente está tocando? É no passado ou é no futuro? Ou, né, no presente, que é o que a gente tem hoje. O que que a gente está tocando? No leão, que aparentemente tem um mel, a gente desvia o caminho, e trazendo aqui, porque eu quero ouvir vocês, eu toquei esse ano, final do ano passado para esse ano, um ano certinho, de agosto do ano passado para setembro desse ano. Vamos colocar um ano certinho. Eu fui tocar em situação de 2023. Porque era um morto, era um cadáver de um leão que eu já tinha matado. Só que eu olhei para trás e eu vi um mel nesse leão, trazendo, contextualizando, que estava tão docinho, estava tão docinho. E aí, um ano, eu até parei para pensar, um ano o Senhor talvez me levou para me ensinar, porque aí eu fui para uma conferência esse final de semana e dentro de tantas informações, fiquei 48 horas, quase 40, 20 horas, né? 48 horas, que a gente fica imersa mesmo. Mesmo que você vai para casa da amiga dormir, você tá lá naquele movimento, gente. Quando eu cheguei sábado, parecia que eu tava de ressaca, né? Era outra atmosfera. Mas foram 21 horas de conteúdo direto mesmo. Mas dentro de tanta coisa que o Senhor me trouxe, e o que mais falou lá foi sobre cruz. O que que é cruz? Não é fazer a nossa vontade, é a vontade do Pai. Quando eu estou trazendo muito na segunda-feira, pega a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, pega a cruz e siga-me. Não é sobre o outro, é sobre nós, é matar a nossa vontade. O que que Jesus veio? Só para fazer a vontade do Pai. E dentro de todas as informações, que depois eu vou compartilhar, que eu ainda estou processando, uma frase que me tocou muito. 3 nãos de Deus é suficiente. E essa situação que eu toquei do leão, um cadáver que eu vi o mel ali, fui tocar, né? Que levou esse um ano para eu fechar essa porta. Talvez para Deus, como eu falo que Deus muitas vezes ele permite situações, não é o que ele quer, mas ele permite, são coisas diferentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com a permissão, como pais, e ter essa permissão de Deus, que talvez foi aí que eu entendi exatamente lá nessa conferência, e estou trazendo aqui para vocês, que eu entendi essa situação como esse terceiro não. O terceiro não de Deus tem que ser o suficiente. Pedro pediu para Jesus tirar o espinho da sua carne por 3 vezes. Jesus, mesmo fazendo a vontade do Pai lá sendo consumado, ele pediu no caminho, ele meio que conversou com Deus durante 3 vezes. 3 nãos de Deus. E eu entendi que isso era um não. E talvez Deus permitiu para eu ter esse nível de consciência. De que agora eu não vou fazer, não é só simplesmente só obedecer, é renunciar com consciência. Porque é o nível que ele está nos levando. A gente não é mais filha mimada, não estou fazendo porque meu pai não deixa. Não fazendo porque não faz menor sentido. Eu quero fazer a vontade do meu pai. Eu sou possuída pelo Espírito Santo, não convém. Né? Trazendo aqui para mim, para o meu exemplo. Mas trazendo aqui para nós, que eu quero ouvir cada uma de vocês, você, Michele, você, Marli, você, Raquel, é isso. Será que muitas vezes a gente não está olhando para sexta-feira, olhando para o cadáver, desviando o caminho? E aonde que você está? Porque o tempo
Não é o passado, o futuro não é um tempo, é um lugar. Presente, passado, presente e futuro. Ele não é tempo. Queria que vocês escrevessem isso aí na agenda de vocês, um post-it. Presente, passado e futuro não é tempo, é um lugar. E que lugar que nós estamos? Aonde você está olhando, Marli? Aonde você está tocando, Raquel? Você está no passado, no presente ou no futuro, Michele? E é isso que eu queria trazer aqui para nós. Isso serviu de muita aliança para mim que eu falo, né? Essa mesa aqui, ela, minha boca está mais perto do meu ouvido e eu aprendo muito. E o objetivo aqui é trazer um check-in, é olhar para dentro de nós. Consegue falar, Raquel? Não? Tá bom, qualquer coisa você escreve. Consegue falar, Michele? Aqui não tem certo e errado, tá? A Consigo. gente troca experiência, o Espírito Santo vai, vai Foi nos uma direcionar, pedrada, né? Que a gente nem sabe o que a gente fala, né? né? Tocou Tem você de gente que é alguma... muito saudosista, né? Saudosista com coisas, com tudo. Eu não sou. Não sou. Tanto é que pouquíssimas fotos da minha infância, se minha mãe tem uma caixa bem grandona assim, eu mal olho, porque realmente passou, né? Mas o que aconteceu? O que acontece comigo, e você falou, nossa, veio muito forte. Eu tenho a mania de me culpar ainda, mesmo tendo Jesus, né, das coisas erradas que eu fiz, que foram consequências graves e prolongadas, né? Tipo, não foi um errinho ali que eu pontuei e logo já tá tudo bem, já passou. Então, assim, eu me culpo, mesmo Jesus já tendo me perdoado, porque eu tenho certeza que meu pai já me perdoou. Ele já lançou no mar de esquecimento, mas eu não esqueço. Então, tipo, vira e mexe, eu volto lá no no cadáver? passado falando, por que que eu fiz isso? Por que que eu não, sabe, assim, eu fico me martirizando e me machucando muito com situações. Então, assim, esse é o passado que eu volto. É o Você passado que volta na eu sexta, né? Você volta na sexta. volto pra sexta. Então, assim, são temas muito pontuais na minha vida, assim, mas que por mais que eu já tenha recebido o perdão de Jesus e realmente, de fato, eu já avancei, né? Eu já progredi, enfim, mas é coisas que vira e mexe no meu pensamento. Eu falo, nossa, será que se eu tivesse feito, ou será, né? Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse tomado tal posição, tal, sabe, o se me machuca. E se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado não, e se eu tivesse falado sim, sabe assim? Então, assim, o se me machuca, mas é uma coisa minha comigo mesma, assim, sabe? É meu autoflagelo, assim, sabe? Uhum, Eu acho que é a minha forma de punição por não ter feito a vontade de Deus, assim, sabe? Então, vira uhum. e mexe, eu vou e me machuco com isso. Aqui nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, né? Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor, único Salvador, né? A gente recebe e Ele foi, deixou o Espírito dele em nós. Ele já perdoou todos os nossos pecados, está na cruz mesmo. Isso é verdade, nem Ele lembra mais. O que gera nós, que nós temos que ter consciência, é que todas as nossas escolhas, não diferente aqui de Sansão, tem as consequências, né? E as consequências é para todo mundo, para o ímpio, para o crente, para o preto, para o branco, para o baixo, para o alto, é para todo, as consequências. Isso é fato e pagar por elas plantou, colheu, colheita. Mas quando a gente recebe Jesus, além dessa salvação, existe a cura, inclusive. Só que nós temos a parte das emoções. Então, essa autopunição que você tem, tirar a culpa, que leva para muitas dores. Depois a gente vai até ter conversando sobre isso. E entrar com a autorresponsabilidade. O que que a Michelle aprendeu naquela situação na sexta-feira? Eu não faria mais. Por exemplo, tem situações, com 18 anos eu saí de casa, eu fui morar com um rapaz. Acho que você até sabe um pouco disso, Michelle. Com 18 anos eu era filha, virgenzinha, meus pais não queriam. Ele tinha de 30 anos, 12 anos de diferença e eu fui morar com ele. Não, por muito tempo eu carreguei essa culpa. Eu acho que até o casamento com o pai dos meus filhos já foi consequência de uma punição dessa culpa que eu tinha de ter saído, até porque não deu certo, voltei para casa dos meus pais. Só que hoje isso tem 27 anos, vai fazer 28 agora. E o dia que eu saí de casa foi o dia 7 de setembro que a Ana batizou. Eu falei, nossa, 27 anos depois, né, minha filha está entrando numa escolha, na melhor decisão dela, na onde eu tive a minha melhor decisão. O que que eu tiro de exemplo com isso de aprendizado?
eu não faria jamais o que eu fiz lá, até pelo nível de consciência, mas eu agradeço, porque eu posso hoje poder falar e dar de exemplo para outras mulheres, como para minhas filhas, o que que é sair do caminho da desobediência, o que que é sair de casa sem a bênção do pai. Então, eu troquei, mas é com muito processo de terapia, aí é muito ali, muito cirúrgico, por quê? Trazer que Jesus já nos perdoou, isso a gente sabe, a gente sente, mas às vezes a gente está presa nessa punição porque é algo que ficou, virou um trauma. Porque é traumático, foi traumático para mim, como de repente foi traumático para você. Então tem que voltar ali, por Jesus, né, pôr luz no meio do caos, mas trazer um novo significado para aquilo. Como eu se ressignifico essa culpa para a autorresponsabilidade? E é num processo, porque eu falo que terapia ela é vida, ela é uma cirurgia, né? Eu tô com uma bolinha aqui, vou na dermato, ela vai lá fazer uma cirurgia, um incisivo para tirar aquela bolinha. Pronto, é algo nesse sentido. Porque você já sabe que Jesus te perdoou, as consequências já foram pagas nesse período todo, como para mim. Mas por que que eu não tinha nem permissão de casar de novo? Toda vez que eu entrasse num relacionamento, era como se eu estivesse me punindo. Eu não mereço ser esposa porque eu fiz algo muito terrível, porque eu fui muito punida. Mas isso já foi reflexo de uma infância que eu fui punida. Então tem algo por trás. Por isso que eu falo que nós somos espírito, temos uma alma, então cuidar das três esferas. Então, aqui, claro, né, que a gente pode entrar nessa parte de, numa troca de terapia ali, você ressignificar isso com muita leveza, e por Jesus que ele já realmente já te perdoou, mas aqui numa mesa como essa, você trazer a consciência disso, porque tudo começa com eu quero me libertar. Ele nos libertou. Na hora que ele traz a cura, ele já trouxe a liberdade, né? E de trazer isso, uma consciência. Eu não estou mais na sexta. Eu já estou no domingo, já trabalhando com isso na sua mente. Então, por isso que eu falo que nós temos que cuidar das três esferas. Das três esferas, porque você já tem consciência no espírito. Tá trazendo aqui, gente, mesmo, eu tô na sexta. Não faz mais sentido eu estar na sexta. Mas como eu troco esse padrão de autopunição para autorresponsabilidade? Consciência você já tem. Você com 40 anos já tem essa consciência. Mas na parte da alma, precisa ressignificar, que a gente leva para terapia. Quem é o nosso maior terapeuta, gente? É Jesus. A diferença de uma terapeuta numa mesa como essa é que ajuda a gente a organizar isso na mente sem julgamento. Porque sabe qual que é o nosso problema? A gente se auto-julga. A gente se auto-julga, meu Deus, porque se a gente fosse se pôr na cruz, a gente se condenava. Se a gente fosse ser o juiz como Jesus, a gente se condenava. Eu já me coloquei nesse lugar. E quando a gente está com uma outra pessoa sem julgamento, ela ajuda a gente a sair desse auto-julgamento. A gente na verdade, a gente se auto-perdoa. Só que, como eu te falei, às vezes esse emaranhado tá na parte emocional que precisa entrar ali no inconsciente, né? Porque consciente a gente já está fazendo. Mas talvez essa mesa hoje para você, Michele, está trazendo exatamente isso. É um ponto que preciso voltar, é uma decisão sua, mas eu não estou na sexta. Lembra que eu disse que passado, presente e futuro não é tempo, é lugar? Talvez você não está rompendo algumas áreas, algumas situações, não está avançando, porque Deus vai te usar muito, que eu sei, e Ele só nos usa curada para curar, até para o cuidado, é justamente para você olhar para essa área e falar: eu não estou mais na sexta, eu não estou mais. Se fez necessário para chegar no domingo, precisou passar para sexta. Então, para ser essa Michelle hoje que vai tocar outras mulheres, talvez ela precisou passar por aquilo para poder, como eu, para falar: não, né? Porque você sabe o que você passou, as dores que você passou e o aprendizado que você teve com isso, como eu também. Tanto que hoje o que eu mais falo para as mulheres é sobre não sair da obediência dos pais, né? E honrar pai e mãe, enfim. Mas faz sentido para você trazer dessa forma que você de repente está na sexta? Esse senhor está te convidando, ó. Quando ele falou lá, Michele, olha que lindo, quando o anjo falou para ela assim, ó. O anjo disse: não tenha medo, Michele. Sei que você está procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aí, ressuscitou, como tinha dito. Olha isso daqui. Então você está lá na sexta-feira, lá no sábado, no domingo de manhã, olhando para a sexta, ele morreu e ele está falando para você, ele não está aí. Não está aí. Olha para o domingo, ele ressuscitou. Tem vida aí nisso que você passou. E aí, Marli? Bom dia, meninas. Bom dia, minha amiga. É,
essa palavra, assim, a percepção que eu tive, fazendo um comparativo, né? Fazendo um comparativo da história. Sansão, ele foi escolhido, né, para ser separado. Eu fiz, assim, a comparação dele com Jesus, né? Ele tinha uma missão, né? E ele falhou nessa missão. E a história de Sansão foi construída na base da mentira, né? De um engano, que você falou, né? Tanto que você vê, as duas histórias têm uma mulher envolvida, né? A noiva dele e lá Jesus se revelando para Maria, né? Então, assim, uma história que deu ruim, né? Por falta de, de obediência, mentira, né? Coisas escondidas, né? Porque ele fez até o enigma lá na base de uma mentira. Ele não, enganou a esposa, enganou os pais, né? Não é uma história assim de confiança, né? Não. Agora, olhando para Jesus, a figura, você vê, né? Tudo que ele falou, ele cumpriu, né? Ele foi separado, né? E a história de Cristo, a ressurreição, é baseada numa verdade, não tem mentira nenhuma, tem fidelidade, né? E assim, você vê aí uma história que tem mentira, engano, né? A destruição, né? Conflitos, confusão. Que nem a irmã trouxe, né? Muitas vezes a gente vai e volta lá para as questões do passado nosso, né? E fica ali no engano, na mentira, te tomando conta de toda uma situação da sua vida, né? E a destruição, porque você vê, o Sansão, ele foi lá e se vingou de todos os... Ficou com Filisteus. raiva, né? Usou a Você vê força dele. situações que faz a gente olhar e sentir raiva, e ele se vingou, né? De todos os seus inimigos ali, né? E Jesus não, ele veio para trazer vida, né? A ressurreição, ali ele se revelou a Maria. O segredo, o Sansão revelou o segredo lá para a esposa, mas era uma mentira, né? Tava no engano, né? Engano. E Jesus não, você olha para a história de Cristo, meu, não tem mentira, não tem confiança, tem fidelidade, tem obediência, né? Tem o que você falou, né? Tem a renúncia, tem a cruz, né? Então, você tem uma grande diferença entre Jesus e Sansão. Sansão fez sempre a vontade dele. Se você for olhar, estudar Juízes, é sempre a vontade dele. Sempre, ó, a mulher que me agrada. Tudo bem que Deus ali houve a permissão para destruir esse povo, mas depois ele se envolveu com Dalila. É sempre a vontade dele. Esse enigma que ele fez, de onde que ele tirou? Sim, sempre foi a vontade dele. O que que Jesus sempre fez? Sempre a vontade do Pai. E A como que eu palavra do consigo? Senhor é digna de confiança, né? E A o que verdade, a cruz, a ressurreição é digna de confiança. E uma coisa que eu quero trazer para vocês como a minha vida, é a gente só consegue fazer a vontade do Pai, mais do que obediência. Eu vou fazer a vontade do Pai porque fazer o quê, né? Eu tenho que obedecer, né? Não é isso que o Senhor quer. Eu até trouxe segunda-feira, espírito e verdade. Quanto mais eu estou envolvida com o Pai, mais eu conheço o Pai, mais intimidade eu tenho com o Pai, eu sei o que agrada a Ele e o que não agrada. Eu passei por uma situação muito pessoal quinta-feira passada. Eu me pus nesse lugar. Como eu te falando, Deus talvez ele não era o que ele tinha, mas ele me permitiu. Quando eu ouvi uma situação, quando eu ouvi, eu já sabia. Quando eu ouvi, até me lembrou Mateus 4, que semana passada a gente trouxe, que o Espírito Santo levou o Jesus para o deserto. Ele estava com fome, ele ofereceu pão. Depois o diabo levou ele para o monte, mostrou: "Ó, te dou tudo isso daqui, desde que você se adore para mim." Quando eu passei por uma situação pontual na quinta-feira, eu só consegui falar não com muita força, com muita vontade. Não foi só porque era pecado, porque eu estava obedecendo Deus. Não foi, entende? Não, é o Espírito Santo de Deus que faz a gente resistir às coisas. É o Espírito Santo de Deus que faz a gente se posicionar.
Talvez lá atrás, quando eu desviei do caminho, eu desobedeci o meu pai, mesmo que eu tivesse obedecido, tinha ficado assim, eu devia ter feito. Hoje não, hoje eu não faço por consciência, não faz menor sentido desviar, vou dar uma desviada da rota para tocar no mel do leão morto. Não faz sentido. Mas por que que não faz sentido? Porque a Adriana é Sansão, a Michelle é Sansão, a Marli é Sansão, a Raquel é Sansão. O que faz a gente é olhar para Cristo, é ter um comportamento de Cristo. É só Ele que faz a gente não voltar para trás e tocar em coisa morta. É só Ele é vida. É só Ele. A gente sem Ele é nada. É isso que eu quero dizer. Quer trazer quanto para a gente ser mais esperta que o diabo, né? Tem um livro, porque olha, tudo que a gente, todos os nossos conflitos, sabe onde estão todos os nossos conflitos? Fazer a nossa vontade. E sabe, eu até vou passar para vocês lá no grupo. O Juscelio, que é um pastor que eu acompanho, ele pôs um post ontem, esses dias, no Insta dele, diz que o diabo, ele não quer que a gente faça a vontade dele. O diabo quer que a gente faça a nossa vontade. As confusões, se você para pensar, olhar para sua vida, Michele, olhar para sua vida, Raquel, olhar para sua vida, Maria, olhar para minha, é sempre fazendo a nossa vontade, a vontade da carne. E o que que é pegar a tua cruz? É matar o que eu estou trazendo na comunidade, é matar o nosso eu. Só que hoje eu já estou no nível com Deus, e claro que eu oro muito, eu choro muito. Meu filho acordou, tu estava chorando, eu falo, Senhor, porque eu sou uma pessoa. Então, assim, é uma vida santificada todo dia em Cristo, é uma decisão. Porque não é uma questão de obedecer porque é pecado, eu já saí desse nível, gente. É renúncia mesmo. A renúncia dói, claro que dói. É renúncia, Senhor, se possível, faça de mim seu cálice. Então, assim, eu não é mais olhar para o passado, seja de que maneira for, porque Deus não quer, desagrada a Deus, eu vou obedecer aqui, né? Não é mais sobre obediência, é uma obediência, sim, mas com renúncia, com consciência. Lembra que eu disse que quem acessa é o filho maduro? O filho criança que ainda não toca ali porque o pai não deixa. Eu sei que meu pai não quer, porque o não de Deus é protetivo. Olha, agrada. E a Eva, quando ela comeu a maçã, ela agradava aos olhos dela, era gostoso ao paladar. Sempre nosso, sempre gostoso pra gente. Essa situação que eu fui tentada na quinta, que eu me pus neste lugar, eu reconheço que eu me pus, eu que fui olhar lá para o leão morto, era extremamente agradável para os meus olhos, delicioso para o meu paladar, dava tudo o que eu queria, tudo, era toda a minha fome. Mas aí logo, quando você conhece a verdade, está envolvida com a palavra, logo quando você olha para Jesus, eu fui olhar para Jesus. Quando eu olhei para Jesus, logo lembrei de Mateus 4. Isso foi quinta, eu tinha falado na quarta aqui para gente. Mas aí, no final de semana, o Senhor lembrou, você que abriu você que olhou para o leão lá atrás. Talvez eu pudesse ter me poupado. Mas Deus é tão Deus que agora eu entendi. Eu precisei vamos imaginar, desse terceiro, né? Essa terceira situação. Porque Deus, ele é Deus. Ele é pai. Ele não vem com o cajado na mão punindo. Ele só não quer que a gente brinque com a graça, né? Como Sansão aí só foi brincando. Então, se a gente for abrir aqui, tem vários pontos. Mas aí a gente tem que olhar para Cristo. Qual que era o grande diferencial de Sansão em Cristo quando você traz aqui, Marli? Jesus agradava a Deus. Por isso que a gente tem que se envolver. E aí, não é agradar a Deus para ter os benefícios. É agradar a Deus. É fazer a vontade dele, mas eu só sei fazer a vontade da Marli quando eu estou me convivendo com ela, conhecendo. E o Espírito Santo de Deus não dá força para matar, mas não dá força para não resistir também. Entende? Então, aqui que eu quero trazer, o nosso olhar tem que estar em Cristo. E não ficar olhando para coisas mortas. Mortas. E aqui que eu quero chegar. A mensagem principal é essa. Aonde que nós estamos olhando? Você fez coisa lá em 1900 bolinha, Michelle? Eu fiz em 1997, 98, nem lembro agora que ano foi. 27 anos depois. Meu olhar não tem que estar mais para lá, não. Meu olhar está aqui. O que que eu aprendo com isso? Beleza, mas meu olhar, o que que eu fiz? O que que eu fiz 5 anos atrás? Setembro de 2025, setembro de 2020, eu estava me divorciando. Foi exatamente essa época. Eu não lembro o dia certo, mas foi essa época. Eu estava me divorciando. Eu não vou ficar olhando para lá, não. Jesus não está mais lá. Jesus não está na sexta. Não é um tempo, é um lugar. E muitas vezes a gente não avança porque a gente está presa no lugar. E quem nos tira deste lugar? Olhar para Cristo. Não tocar em coisas e não olhar para qual. E quando Eva pecou,
eu já trouxe essa aula, acho que foi em fevereiro. Eu amei essa aula. O senhor falou muito comigo. Ela tocou os 5 sentidos dela. Comer foi o último. Ela ouviu, ela viu, ela sentiu, ela tocou e comeu. Os 5 sentidos, o comer é o último. Comer, porque tem que tomar cuidado. Mas ela começou ouvindo, vendo, sentindo. Chega numa casa, toda vez que meu filho chega da escola, eu gosto muito de fazer um bolo ou pipoca, porque sentir cheirinho de casa gostosa, né? Sentir, ai, deixa ele sentir, porque ó, ele sente o cheirinho de feijão, ou da comida do jantar, ou uma pipoca, ou de um bolo, né? A gente come primeiro, antes de mastigar, comer o bolo, a gente já comeu com cheiro, o olfato, aguça os nossos desejos. Então, antes de morder a maçã só foi consequências do que ela ouviu, do que ela já tinha visto, do que ela já tinha cheirado, do que ela já tinha tocado, comeu. Então, eu amei essa aula que o senhor trouxe e eu presto muita atenção. E aí sempre é o quê? Agradável para o meu paladar, agradável para os meus olhos, agradável para o meu ouvido, agradável, agradável, tem que ser agradável a Deus, mas como ser agradável a Deus? Só olhando para Cristo, e Cristo está no hoje, Cristo está no hoje, ele não está no passado, então cuidado com coisas do passado. Lá atrás eu fiz, lá atrás nem existe mais, meu pai morreu em 7 horas, já tem quase 20 anos disso. Lá atrás, Michele, a gente era duas garotas. Lá atrás, Marli, você era uma garota, você também era uma garota, Raquel. E muitas vezes as pessoas não andam para frente porque ficam olhando para o passado, procurando mel no passado. Ou se torturando como você. Você vai para outro extremo, Michele. Você não está buscando nem mel, mas está buscando lá se autopunir. Aí procrastina. Isso é julgamento. O único que pode julgar é Deus. Sair desse lugar de auto-julgamento, né? Aí eu fico pensando, assim, com todo respeito, vamos imaginar que eu fiz algo lá, fui morar com um rapaz com 18 anos. Hoje, imaginar que chegou uma cliente para mim que fez isso, será que eu não ia julgar, punir essa cliente? Entendo perfeitamente. O que você aprendeu com isso, Maria? O que você aprendeu com isso, Adriana? Sair da bênção do Senhor, a menina que sai da casa, e eu falo isso para as filhas que eu atendo, eu falo, não saia debaixo da proteção do pai, porque pai é o dote, esse é o dote. Eu fiquei uma mulher, eu fui casar com o pai dos meus filhos, e o Senhor me revelou. Ele foi pai dos meus filhos, mas ele não foi meu marido, sabe por quê? Porque ele não comprou, ele não pegou a honra do meu pai. Eu era uma mulher desonrada. Quando eu saí de casa, eu perdi a proteção do meu pai. Quando a menina ela tem proteção do pai e quando ela casa, ela tem proteção do marido. Quando eu casei com o pai dos meus filhos, eu já tinha perdido a proteção do meu pai porque eu tinha saído de casa, perdi a cobertura, perdi, é desonra. E meu pai morreu literalmente, tinha morrido. Então eu fui uma mulher sem teto, sem cobertura. E ele não viu essa honra, e minha honra é espiritual, ele não viu. Ele não viu, ele não me honrou como esposa, porque eu era uma mulher desonrada. Ele não comprou meu dote, né? Tanto que eu fui olhar as fotos, porque às vezes a gente olha para o passado só como retrovisor, que todos nós dirigimos aqui. Por que a gente olha para o retrovisor? Só para poder passar de faixa. Nosso olhar tem que estar no vidro da frente. E o Senhor me levou para o meu casamento com o pai dos meus filhos, eu entrei sozinha. Eu fui dirigindo sozinha, eu fui entrando sozinha. Quebra de princípios, o divórcio só foi o divórcio só foi consequência desse casamento sem honra, em todos os sentidos. A menina ela entra com o pai. Por que ela entra com o pai lindamente? O pai, eu fui no casamento da Michelle. O pai entrou com ela, aí veio o marido, deu um beijo na testa dela. Se você não lembra, Michelle, eu lembro claramente. O pai passou a filha para o marido. Uma honra. Deus já entrou aí. Quando a menina fala que vai sair de casa hoje, quando a menina fala que vai sair de casa hoje, eu trago isso para ela. Não saia. Entendeu, Marli? Não saia, não desobedeça o seu pai, filha. Não desobedeça, é perder a proteção. E eu falo para minha filha, falo muito hoje para ela sobre isso. Por quê? Porque um dia eu me perdoei. Eu levei 27 anos para me perdoar. Sabe quando que eu me perdoei dessa história, Michele? Dia 31 de dezembro, eu já trouxe aqui pra gente, lá na piscina. 31 de dezembro agora. Eu levei 27 anos para entender. Aí eu me redimi diante do Senhor e entendi que o meu problema não foi casar errado com o Alexandre, foi quando eu saí 27 anos do meu quando eu saí 27 anos atrás que eu fui morar com o Marco.
com esse namorado. O pai dos meus filhos já foi consequência desse ato, entende? E o divórcio já foi consequência disso tudo. Só que eu não estou mais olhando para lá, eu olho agora para frente, eu olho para Cristo. Portanto que Cristo, e eu falo, ontem chorando, eu falei, eu não vou ficar olhando para esse não que eu queria no Adriana queria dizer sim para esse não que eu dei, consciente, consciente. Mas eu olhei, se eu fui tentada, como Mateus 4, é porque eu estou muito perto, eu estou muito perto da minha bênção. Então eu começo a olhar para Cristo, eu começo a olhar para o futuro. Eu não vou ficar olhando nem pro presente nesse sentido e para o passado. Entende? Uma nova história, né? Uma É uma nova nova história. história. E a minha nova história eu posso fazer boas escolhas. Eu não posso mais voltar lá no passado. No meu caso, ó, que dois extremos. A Michelle fica lá se torturando com o passado. Eu fico procurando mel no passado. Mel, tanto que eu voltei decidida. Por isso que eu falo, essas conferências, ela te leva para uma atmosfera, mais que conteúdo, é uma atmosfera. Me levou para uma atmosfera que eu voltei decidida a encerrar tudo que é coisa do passado. Tudo que é coisa do passado. Eu encerrei com o passado. Eu encerrei com o cadáver de leão. É novo. E olha que meus olhos de... Isso foi domingo para segunda. Ressuscitou. Ressuscitou. Eu tô com olhar... Ressuscitou. Tô com olhar no novo. Tô com olhar no Vai viver domingo. a ressurreição, a vida agora. Dói, claro que dói, gente. Dói. Mas aqui, nosso maior gigante não é o filisteu lá. O nosso maior gigante somos nós mesmos. Nós somos os nossos filisteus. É uma confusão aqui de Israel com os filisteus, né? Você vê, a Maria, a mulher de Sansão ficou lá chorando, né? Ah, você, né? Aí a outra também chorando. Ai, se o meu mestre estivesse aqui, né? Morreu meu mestre. Você entende? Se tivesse, né, o Cida Michele, sim. É hoje, gente. Não, para a gente fechar, faz sentido trazer isso para a gente? É que a gente trouxe várias vertentes, mas Uhum. gente, o segredo, de verdade, Depois nós vamos conversar em cabine. vamos. E eu quero poder muito falar dessa conferência. É que eu sou processual, tá? Eu preciso, eu Eu ainda, também sou. eu degusto, eu tenho necessidade de degustar, porque tem que É, penetrar, sabe? A comida fica na minha boca dias, até engolir e descer. tá dentro, né? E quando desce, é um alimento mesmo. Gente, outra coisa, o que a gente come transforma a gente. Eu decido não comer mais qualquer coisa em qualquer sentido. Lá falou muito isso, o que a gente come transforma. E se a gente parar para pensar, se a gente começar a comer comida com gordura, bife, eu amo carne, tá, gente? Começar a comer aquela comida com gordurona, assim, como meu pai fazia na infância, até porque me leva, eu gosto mais do que o paladar, é porque me leva para ele, eu amo, eu sou apaixonada pelo meu pai. Imagina se eu comesse aquilo todo dia, eu estaria enorme de gorda, eu estaria com colesterol lá em cima, concorda? Tô falando, gente, eu tô sendo bem, tô falando exemplo, no sentido de que eu não estaria cuidando do meu corpo. Claro que cada um tem um momento aqui, tá? Eu tô sendo bem, muito específica no meu caso. O que que eu como? Eu procuro comer uma comida mais saudável. Eu procuro, não é que eu como, não. Eu não sou tão criteriosa. Mas tudo que a gente come, seja de alimento físico, seja de alimento emocional, fica lembrando do passado. Coloca uma música, eu amo sertanejo e pagode. Gente, se eu começar a ouvir pagode, me leva lá para a época do Marco Antônio. Esse defunto vai ter É, mel rapidinho. Rapidinho. Porque a gente tem memória afetiva. Eu evito de ouvir. Não é porque eu não posso. Sou livre, mas eu evito. Por quê? Se eu ficar ouvindo, eu vou lembrar dele. E é capaz de eu é, ficar procurando lá no Face. Marco Antônio, Marco Antônio. Concorda? E espiritualmente. Espiritualmente, eu prefiro estar numa mesa, eu prefiro ouvir louvor, eu prefiro ouvir ministração, eu prefiro estar tudo numa mesa como tudo essa. é escolhas inteligentes, né? Gente, é isso que eu tô falando. De verdade, o que falou lá foi uma vida com cruz. Resumindo, é isso. E é uma decisão. Olhar para o domingo é uma decisão. E E eu é comer música disso. romântica, Adri. Música Então, romântica, nossa, dá uma nostalgia. Eu isso- nem ouço. Eu quero é louvar o Senhor, eu também adorar. não. Minha filha fala, mãe, não pode. Eu falei, então, não é sobre. Hoje eu tô num nível, Marli, que não é sobre pode ou não pode. É sobre Eu vida ou sei. morte. E você vai me É. levar para a vida? Melhor, eu decido Uhum. melhor não.
Melhor não, porque eu me conheço, é melhor não, entende? É melhor não. Então, eu vou aquilo que alimenta meu Faz mais domingo. sentido, né? Tipo, Não faz sentido. Estou te falando. É tem dominar a uma carta. nova natureza, né? Uma nova natureza, né? A minha nova natureza, as coisas velhas se passaram, né? E tudo se fez novo. Então, Querem complementar mais alguma coisa nessa mesa? Mais um alimento? Michele, você se emocionou, né, minha amiga? Lembrou do seu pai? Foi tão presente mesmo. Foi maravilhoso, né? A Foi, olha que. gente, a gente, eu tive o privilégio de fazer coisas erradas, mas esse é uma coisa que eu sou muito grata. Eu sempre sonhei com meu pai me levando de pro altar de cinza, e o papai comprou um terno lindo, cinza, e ele fez questão de falar, foi especialmente para você. Ah, é por isso que eu tô emocionada, porque a gente faz tanta coisa errada, mas às vezes a gente acerta de vez em quando. Acerta sim, outra coisa. O Senhor está te é, trazendo à memória isso hoje, Michele. Tem coisas sim que você fez positiva. E outra coisa, você trouxe uma bênção enorme para você e para os seus filhos. Você trouxe uma Verdade. bênção enorme para você e para os seus filhos. Então, e só essa bênção que você fez de ter honrado o seu pai, você honrou Deus, talvez você já neutralizou todas as coisas ruins que você fez. As coisas ruins só servem de retrovisor para hoje você poder falar para sua filha, eu já fiz esse caminho, meu amor. Ou falar para alguém, né? Porque a gente é curada para curar. Vai chegar alguém, uma Michelle, falando exatamente o que você fez para você. E É, você vai falar, Michelle, sem julgamento, inclusive. Hoje, tudo que eu passei, exatamente essas mulheres que chegam aqui para mim no individual. A primeira coisa que eu não tenho, julgamento. E sabe por que que às vezes ela não se abre nem com o espelho? Porque tem o julgamento. Então, a primeira coisa que elas trazem aqui, eu não julgo, porque eu já vivi. Eu sei. E o que que a gente aprende com isso? Só o que que a gente aprende? Pronto. Entendeu? E trazer consciência. Igual eu falo para essa moça hoje, não sai sem a autorização do seu. Por mais chato que o pai seja, chega num acordo. Não saia debaixo da bênção do pai. Você tira, é uma casa sem teto. E aí o marido não reconhece isso no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real. E você, olha aí, Michele. Talvez esse seu ato, o único que você fez foi o assertivo. Talvez foi o único que eu fiz que prejudicou. Olha, o Senhor me revelou que os meus filhos, que eu era uma mulher, Ezequiel 16, uma mulher sem marido, a samaritana, que nem o sexto, por conta disso. E quando eu casei com o pai dos meus filhos, e como os meus dois filhos foram gerados dentro desse casamento, eles sim têm proteção. Eles têm proteção de filho, mas eu não tive proteção de esposa. Eu fiquei casada há 12 anos, tem 5 de divorciada. E eu contei para minha mãe domingo chorando. Eu falei, mãe, eu nunca fui esposa. Eu nunca fui esposa. Eu tive marido, mulher, né? Mas eu nunca fui esposa. Eu nunca fui protegida como esposa. Então agora eu tenho o meu pai, eu obedeço o meu pai, que é Deus, porque aí sim esse homem que olhar para mim, ele vai comprar o dote do meu pai. Tudo que ele vai fazer, ele vai me proteger como esposa. Olha que sério, uma decisão que eu fiz lá por ignorância, falta de conhecimento, em 1998, sei lá, 97, 98, nem lembro o ano agora, acho que 98, porque 97 que eu comecei a namorar com ele, em 98 eu saí de casa. 7 de setembro. 27 anos, gente, 27 anos. Uma sucessão de situações. O que que eu aprendo com isso? Hoje falar para outras mulheres. Hoje falar para outras mulheres sem peso, sem julgamento. Minha sobrinha mesmo, esses dias estava com conflito com o pai. Falei, filha, eu sei que tem pai que está lá em Efésios 6. Pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Tem pais que irritam os filhos. Eu me preocupo muito em não ficar irritando meus filhos, usar do meu autoritarismo. Mas mesmo assim, não perde a honra. Não saia debaixo da proteção do seu pai. Ora em língua, faz um jejum, conversa com a mãe. Mas não saia, não saia. Porque traz maldição para uma sequência de problemas. E você, Michele, fez talvez a única melhor coisa. Gente, claro que tem situações de casamentos bem complicados, mas eu não desejo divórcio para ninguém. Eu só estou em pé porque o Senhor teve a graça comigo. O divórcio, para mim, é uma desgraça, desculpa a palavra. Se uma mulher sem pai, sem marido hoje,
no mundo espiritual. Aqui tá falando, Dri, que o Sansão, ele saiu do caminho. Ele saiu do caminho para ver o cadáver. Aí, Então, assim, muitas vezes a gente, né, a gente para de olhar para Cristo, né, sai do caminho. pro domingo, né, para de olhar para o domingo e fica com os pensamentos, né, fica lá pensando, né, tipo, voltando, né, o pensamento, voltando ao passado, aí, porque para de Aí olhar acha para o Jesus, mel lá no passado. para de olhar para Jesus, né, e aí volta para ver o cadáver, pensamentos, emoções, sentimentos, e aí vai para o negócio da psicoterapia, né? Porque se você não fixar na verdade de Cristo, você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Gente, essa situação que eu resolvi esse final de semana, foi quinta, e no domingo eu realmente me posicionei à noite. E essa situação que eu resolvi, olhando para Cristo, depois dessa atmosfera que eu passei final de semana, mas foi uma situação que eu olhei para trás, agosto do ano passado. Eu saí do caminho, agosto do ano passado. Eu levei um ano. Um ano. Só que para mim, como Deus entrou para faturar um limão, uma limonada, né? Que bom que eu pude estar olhando para Cristo nesse um ano. Mas quando agosto do ano passado, eu lembro exatamente como hoje, agosto do ano passado, eu olhei para o cadáver e falei: esse cadáver tem um mel, deixa eu cutucar esse mel. Eu fui lá cutucar. Cutuquei. Fiquei um ano cutucando esse mel. Até que o mel me levou para esse Mateus 4 que eu te falei. Aí eu fui falar, nossa, o diabo me atende. Só que eu acredito que o Espírito Santo de Deus está junto comigo, que eu consegui. Agora eu rompi, pelo menos chegou a consciência. Eu não, tanto que eu tô aqui falando hoje. Eu não vou, como Sansão, ele estava lá com o Espírito Santo de Deus. Só que Deus não queria talvez essa confusão toda, gente. O tempo que eu perdi É, nesse um ano, eu perdi um ano. Mas vamos colocar, não perdi, né? Eu aprendi. Se eu demorei um ano. Quanto tempo a gente dura no deserto, gente? Era para ter durado, não era para ter durado 40 anos no deserto. Sabe quanto tempo que a gente dura no deserto? O tempo de aprendizado. Então eu sou gentil comigo. Tô aqui até veio fresquinho agora para mim. Talvez esse um ano que eu levei aí, que eu desviei, eu saí, como você tá falando, olhei o morto, vi lá o cadáver com mel. Deixa eu mexer nesse mel aqui. Levei um ano de aprendizado. Porque hoje eu não quero olhar para o mel. Hoje eu não quero olhar para o cadáver. Hoje eu decidi que eu quero olhar para o domingo, para Cristo. Como vai ser? Não sei. Aí quem tem minha confiança em Deus, que é a minha área sentimental. Se eu vou ficar sozinha, se eu não vou, não me importa mais. Não quero saber. Aqui eu vou ver a poderosa mão de Deus. confiar, né, Dri? Ah, Confiando. entendeu? Pronto, eu demorei um ano para entender isso. Podia ter entendido ano passado, podia até ter casada hoje, né? Mas foi o tempo que eu demorei para aprender. O tempo de deserto é o tempo que a gente demora para aprender. Tá demorando aí para você, Marli? Você tá aprendendo. Tá demorando para você, Michele? É porque não aprendeu ainda. Tá demorando. E aí o problema, que é um devocional que eu quero fazer depois, no tempo da espera, a gente vai lá fazer igual Sara, mandar Abraão deitar com Agar. E olha a confusão que é Ismael também. No tempo da espera, a gente faz as coisas com nossa própria mão. Qual foi a nota que eu coloquei aqui? Que foi Agar lá, ó. O tempo de espera Agar. No tempo de espera, o pessoal fez o bezerro de ouro. Outra desse devocional. Moisés estava demorando, o que que fizeram? Bezerro de ouro. Tá demorando? Vai lá e faz Ismael, manda o marido deitar com Agar. Eu não vou fazer mais de verdade, gente. Eu tô confessando aqui para vocês, 9h20 da manhã pra gente fechar. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, Deus também. Ele sabe tudo que eu preciso, ele sabe tudo que eu quero, ele sabe. Ele me fez. Chega de olhar para cadáver. Chega. Chega de olhar para sexta, Michelle, olhar para o domingo. Ele sabe. E às vezes o Senhor só quer uma decisão da gente. Dói, viu? Eu já chorei muito, chorei. Eu tô até corinchada esses dias. Mas é uma decisão. E decisão, vou falar uma coisa para vocês. Coração, a gente tem o espírito,
que tem atributos do espírito, que é comunhão, intuição, que é coisa do espírito. É comunhão, intuição e tem mais um, consciência do espírito. Nós temos a alma, que é a nossa alma tem o psique, que é nosso intelecto, tem as nossas emoções, sentimentos, emoções ele que deixou, né? O medo, o amor, a alegria, que a gente alinha isso com o fruto do espírito, e nós temos as nossas decisões, nossas vontades, que é o nosso coração. Coração é o centro decisório. Eu não posso, talvez, impedir do que eu estou sentindo, mas eu decido olhar para o domingo. É uma decisão. Isso é coração. Coração é o equilíbrio entre a minha razão e o meu sentimento. Eu decido. É uma decisão. Por isso a importância da gente buscar coisas que... O que eu quero alimentar? Os meus sentimentos ou eu quero alimentar a minha razão? Esse coração é um centro decisório. Eu estou sentindo um tesão por aquele homem, meu carro. Eu decido se eu vou alimentar isso ou não. Sou eu que decido. Sou eu que decido se eu vou desviar do caminho ou não. E aqui que está o segredo do filho maduro. Sentir, muitas vezes a gente sente. Ah, estou me sentindo rejeitada. Mas o que que eu faço com essa rejeição? Eu que decido. Se eu vou ficar me alimentando nessa rejeição ou se eu vou me posicionar e falar que eu tenho um pai que mesmo que todo mundo me abandonou, ele não me abandona. E aí eu vou buscar situações, pessoas para me ajudar nisso. Por isso que eu sou fã, eu estou em mesa como essa, eu vou buscar devocional, eu vou buscar terapia, porque a gente precisa de pessoas. Sozinha é bem, bem desafiador mesmo. Meninas não, mulheres maduras, 9h23. Acho que a gente já. O objetivo dessa mesa, que vai ficar gravada, é sempre a gente trazer uma reflexão para a gente. Aqui é um check-in. Não é sobre o marido, não é sobre o filho, não é sobre a casa, porque às vezes a gente fala, esse meu marido ouvisse, ele. Fala, Deus. Fala, Deus comigo. Sou eu que estou olhando para o cadáver? Sou eu que estou lá me autopunindo? Sou eu, é comigo, o Espírito Santo é comigo que ele fala, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz não é o marido, não é o filho, a sua cruz, a nossa cruz é as nossas emoções, é as nossas decisões, tem nada a ver com o marido, com o filho. A gente já fala, né, pegar minha cruz é pegar meu marido bêbado e carregando ele para a vida toda. Gente, a cruz não é o marido, não é o filho. A cruz somos nós, os nossos desejos, nossos conflitos. Siga-me, olhando para Jesus. Eu vou orar aqui para a gente, deixa a gente falar, eu falo muito, né? Eu já aproveito e emendo uma coisa na outra. Né? Se creres, verás a glória de Deus. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, por essa mesa, onde essa palavra, Pai, vem como um alimento para nós, Pai. Um alimento mesmo que nos supre em tudo que nós precisamos. É uma palavra também como uma faca de 2 gumes, Pai, que entra cortando de forma muito cirúrgica. Eu declaro sobre a vida da Michelle, declaro sobre a vida da Raquel, da Marli, da minha vida, que nós estamos aqui, depois das outras mulheres que vão vir. Mas quando a gente está presente, a gente pega uma unção mais fresca, mais direta, Senhor. E que essa unção, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, fazer esse chequinho, olhar lá dentro do nosso coração, Pai, com olhar com compaixão, com amor. Será que nós estamos olhando para sexta-feira, naquilo que já morreu? Não está morto, ele está vivo, é ressurreição, é Jesus, é vivo. Todas as áreas da nossa vida, financeira, conjugal, emocional, afetiva, relacional, maternal, profissional, financeira, todas as áreas da nossa vida, Pai, nós estamos olhando para o domingo, estamos no domingo. Uma questão de passado, presente e futuro é um local, nós estamos no domingo olhando no Senhor, Pai. Mesmo que está vazio, o Senhor se faz presente. Mesmo que não tenha, o Senhor preenche. Tudo que existe falta, o Senhor entra suprindo, Pai, suprindo. Eu declaro sobre as nossas vidas, Pai, aquilo que existe falta no dia de hoje, seja o que for, Pai. O Senhor trazendo vida, o Senhor preenchendo cada área da nossa vida. Que o Senhor para nós seja o suficiente, Pai. E que tira, Pai, todo o nosso olhar do passado, todo o nosso olhar do cadáver, Pai, todo o nosso olhar daquilo que já está morto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Nosso olhar está no domingo.